mas é lógico, porque o brasileiro, uma das características nossas, características culturais, isso aí, pô, dá um programa inteiro para debater sobre isso, é uma adaptabilidade mediante a... Como é que eu posso colocar aqui? O brasileiro ele não vai e adapta o ambiente dele a uma cultura férrea que não se altera. Nós não moldamos o mundo mediante a nossa cultura. Nós derretemos a nossa cultura, a gente perde forma e nos adaptamos ao ambiente. A colonização portuguesa no Brasil foi isso. O português mudou os hábitos alimentares dele, o português ele casou com as índias. Sim. Então ele se mescla geneticamente e também culturalmente com a terra que ele chegou. Foi muito bom em determinado momento. Foi, porque foi o único meio de você se adaptar a uma circunstância tropical, só que isso tem os seus problemas, que é criar uma cultura que se molda e ela perde, vamos dizer, ela perde forma de um lado e ela ganha adaptabilidade do outro. Então ela se torna muito resiliente, porque, não é resiliente, ela se torna antifrágil, porque ela se molda, ela é líquida, então ela vai se moldando às circunstâncias de um país que é tropical. Por exemplo, como é que ele se molda? Vou dar um exemplo alimentar. O português chegou aqui, ele não tinha 3 coisas que são pilares da alimentação dele lá: pão, azeite e vinho. Então ele teve que se adaptar, não tem a farinha de trigo, vamos usar o milho, vamos usar a mandioca. Eles inauguraram métodos de lavoura, de agricultura lá que não existia antes daquilo, porque não havia necessidade, né? Você plantar num país tropical é absolutamente diferente de plantar na Europa. É inimaginável. É inimaginável. Você não vai pegar as coisas, uva, vai botar aqui, não funcionava, não dava. Então, como é que azeite? Então, vamos substituir como gordura o azeite pela banha. A banha de porco virou base alimentar em todos os lugares. E eu tô só falando uma coisa. Aqui em São Paulo, por exemplo, não se falava português. Eles se mesclaram com os índios, eles foram falando um tupi misturado com um pouco de português e tal. Só depois que o pessoal restabeleceu o português. Então, assim, a adaptabilidade é gigante e essa adaptabilidade permitiu uma supercolonização. Tem uma vantagem. A desvantagem é que essa adaptabilidade faz com que a gente conviva com a coisa sem forma com uma tranquilidade incrível. Então, assim, a tua casa não tá completa, é um barraco. Aí você mora no barraco por 3 gerações? Não, cara, você tem que dar forma. O barraco tem que deixar de existir. Então, nós temos que parar de ser uma cultura da adaptação e do puxadinho e entender que nós temos que receber forma total. Nós temos que dar forma total. Isso aqui é um problema que, ao meu ver, é pior do que essa capacidade do brasileiro de se acostumar e deixar de se indignar com as maiores atrocidades do mundo. Pior do que isso é quando nós começamos a admirar quem toma essas posições de poder. É a cultura de você querer um dia, por exemplo, você é um jovem de periferia e o que você tem como exemplo são traficantes de droga. E você um dia quer almejar aquilo, você quer atingir aquele status, né? Eu acho que a gente vai ter um trabalho, né? A missão, quando inevitavelmente chegar ao poder, vai ter um trabalho hercúleo, não só de combater o crime, mas de refazer a cultura do Brasil e fazer com que as pessoas abandonem esses hábitos, né? Assim como você pega na Alemanha, com o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Foi um desafio tremendo que as pessoas não deixaram de ser nazistas da noite pro dia, né? Ele teve que ter um trabalho para destruir, né, o nazismo que havia na sociedade. Assim como a gente vai ter que ter um trabalho para destruir quase que a mentalidade criminosa que habita em boa parcela da população. E que é ampliada, a coisa que tem no Brasil, que é a ampliação e a validação mediante a cultura mainstream. Por exemplo, a Rede Globo, os grandes artistas, grandes músicos, você valida aquela cultura que não tem que ser tratada como algo sério ou bom, como parte integrante da tua cultura oficial. Então, não, a nossa cultura é a cultura do morro. Não, não é! Não é! Não é! Porra! Não é, não pode ser. E tinha virado absurdo falar isso. Uma coisa que a gente tá conseguindo inaugurar, e a gente tá inaugurando várias discussões, é isso, tipo, não, o Brasil não vai ser o país da favela. O Brasil não pode ser o país do Oruan, que é o filho do Marcinho VP. Sim, sim. O Brasil não pode ser o país do Cruzeiro do Neymar. Se você for este país, você vai dar errado. E a gente tem que deixar tudo claro, ó, nós vivemos existe uma correlação muito clara entre você ser assaltado na rua e o Cruzeiro do Neymar. Sabe, existe. Porque uma coisa, o Cruzeiro do Neymar faz parte dessa superestrutura cultural que valida a infraestrutura material de um conjunto de relações aqui na sociedade. Então ela tá validando um modo de agir, um modo de ser, um modo de pensar. Ela tá validando relações políticas, sociais, inclusive econômicas, que são terríveis, são deletérias pro povo. Então essa superestrutura tem que ser destruída, porque é a ideologia que justifica um modo, inclusive, de governar essas áreas. A gente tá
E assim, tem coisa mais óbvia do que o filho do Marcinho VP, do Comando Vermelho, fazer sucesso cantando músicas em que ele glorifica o papai, filho do chefe. Ele tem a música Filho do Chefe. Deixa eu pedir um negócio aqui rapidinho. Galera, presta atenção. Tem 1.800 pessoas, estamos indo pra 2.000 já, mas só 1.000 curtidas. Vamos todo mundo dar like na live, tá uma baita live, já estamos com 8 clubes. Lembrando que todo mundo que entra no clube vai receber 2 valetes pra gente mandar o nosso time pra El Salvador agora, dia 2 de fevereiro, pra ter cobertura exclusiva do clube sobre as eleições lá. Estamos tentando ver entrevista com gente importante do governo de El Salvador. Vamos ter novidades assim. Vamos ir nos bairros, nas favelas lá de San Salvador, que tiraram o crime de lá. E a gente vai fisicamente lá ver. E aí, como é que ficou? Perguntar pros moradores. O Costenaro quer fazer isso. O Costenaro quer mostrar pro morador do Rio que, olha só, meu irmão, olha o que fizeram aqui em El Salvador, olha como pode ficar a tua comunidade. E vamos ver, vamos perguntar, pode ser que esteja uma droga. Sim, sim. A gente vai perguntar, o tal do Bukele é um ditador? Vamos ver com as pessoas. Entendeu? Então a gente vai checar em loco isso aí. E o clube vai bancar isso, a gente tá pedindo, entre no clube pra gente bancar. Porque assim, são passagens de 3 pessoas, estadia, a gente vai pegar um filmmaker lá. Então vamos lá, ajudem o clube a produzir esse tipo de coisa. E aí você vai ter conteúdo, um pouco conteúdo aberto, sim, mas o grosso do conteúdo pro clube. E Renan, talvez eu esteja me precipitando aqui, mas assim, o MBL tem um projeto chamado Livro Amarelo, que parte dele envolve visitar outros países, ver o que está sendo feito e adaptar o que pode ser aplicado no Brasil. Já poderia ter uma semente aí de trazer algo de lá e aplicar no Livro Amarelo também? Olha só, a gente amanhã vai ter as primeiras divisões de trabalho já do Livro Amarelo. E a equipe de segurança, com certeza, vai ter inputs de lá. E com certeza o Orlando, que é um dos grandes especialistas do que o Bukele faz hoje aqui no Brasil, o Orlando tá indo nessa viagem. E a ideia do Orlando já é ir captando informações, a gente vai ter acesso às fontes oficiais ali deles, a dados. A ideia é obter uma pesquisa ali. Então isso vai enriquecer o nosso trabalho para obter as nossas políticas. Isso vai ter reflexo, eventualmente, nas nossas candidaturas. Pro Costenaro total. O Costenaro quer olhar para poder propor sobre Rio de Janeiro. E pode ter reflexo na campanha do Kim de todo mundo. Cara, muito desse debate que a gente estava tendo até agora falando, né, de como é necessário você desconstruir, vou usar um termo de esquerda, né, essa ideia das favelas enquanto uma paisagem natural do Brasil, quem ajudou a plantar essa sementinha foi justamente o nosso amigo Arthur Duval na campanha dele para prefeito, Favela Zero, né? Eu lembro que gerou polêmica esse nome na época, né? Sim. E eu acho que o Kim, inclusive, tem que aproveitar esse momento de El Salvador para resgatar isso e trazer de volta esse debate, né? Sim. A campanha do Arthur tinha um projeto que a gente discutia do Favela Zero era brilhante. Era um projeto de décadas de urbanização. A gente tinha levantado todo o número de favelas, casas precárias, locais em situação de crise, tipo assim, um lugar que vai desmoronar e tal. Tipo, agora a gente entrou na fase das chuvas. Aposta quanto que vai ter algum morro. Todo começo de ano tem. Vai todo, sem ter, exceção. Já algum lugar vai ter um desastre aí. Assim, é batata, vai ter. Sim. Então, foi feito um levantamento enorme. E isso, aquele áudio, Arthur, é uma merda, né, cara? Olha o que foi destruído. A gente fez um levantamento de tudo isso e quanto custaria pra você adequar. Por exemplo, tem casas que você precisa fazer regularização fundiária da escritura da pessoa e a escritura pra pessoa tem que ir mediante a casa dela ser reformada. Seria a seguinte maneira, por exemplo, vamos supor que você tem uma área invadida, a gente regular. Ali não precisa construir prédinho. Ali já tem as casas de alvenaria, já tá. Bom, pra reformar, a gente traz esgoto pra vocês, vamos fazer a rua e tal. E a tua casa precisa ter tantas janelas, sabe? Tipo, o banheiro tem que ter janela. Existem umas obrigações perante a legislação nossa. Quanto custa pra adequar de forma bem básica? Vai custar 20 mil, vai custar 50 mil reais uma reforma. O que a gente faria? Empresas pegariam esses contratos e iam fazer todas larga as escala, reformas, larga escala, num super financiamento, assim, pra pagar isso em 40 anos, 40, 50 anos. A pessoa recebe a escritura já como hipoteca com um valor muito pequenininho pra ela pagar. Já tem aquele direito de Só que propriedade, ela já tem o pode direito de alugar, pode propriedade, vender, exatamente. pode fazer tudo, que hoje não... Então ela recebe a casa dela reformada, adequada, com o título de propriedade, com uma reforma que é feita adequando a casa dela. Cara, é impressionante que isso... Levou tanto tempo pra alguém, no caso nosso, chegar e falar isso. Assim, sabe de onde surgiu essa ideia? Há quantas décadas? No MBL, nós começamos a discutir, a gente falou com a galera do falou assim, cara, isso é animal. Porque você vai criar uma massa de ativos que são essas casas. Elas viram ativos. Sim. Ativos que são, vamos dizer, você pode bancarizar, você pode transformar em garantias reais e tal, e vira. E há quantas décadas essas favelas não vêm se proliferando, aumentando, deteriorando Sim.
Quem mais tem projeto pra dar moradia digna pras pessoas? Porque é uma pergunta genuína, eu não sei. Eu não sei se o Bolsonaro já falou sobre isso, eu não sei se o Lula já falou sobre isso. Eu não sei. Tinha lá o Minha Casa Minha Vida que fizeram, mas aquilo lá era enxugar gelo. Isso, porque o Minha Casa Minha Vida era o seguinte, você construía os prédios e você criava um sistema de financiamento para as pessoas irem para lá. Sim. Só que, ok, como é que eu resolvo a favela? Existe uma questão assim, existe um lugar chamado favela. Sim. Este lugar, ele precisa ser ou urbanizado ou desmontado e transformado em prédios, ok? Existe uma outra coisa que é uma estrutura política que toca as favelas, que é ligada ao crime organizado. Você tem que desmontar. Outra coisa, na favela o IDH é baixo, escolaridade baixa, produtividade é baixa, doenças parasitárias, crime, tá tudo errado na favela. Aqui é uma mancha social que precisa ser resolvida. Então o Estado tem que tirar o poder paralelo, ocupar, resolver a questão habitacional, levar o aparato e ainda ter um programa que faça que empregos adequados àquelas pessoas sejam gerados ali. Não adianta eu ir lá e levar empregos de engenharia aeroespacial para eles. Eles não vão ter. Agora, algum tipo de incentivo para call center se instalarem lá. Para os empregos ficarem próximos da moradia dos caras. Ah, isso seria incrível, porque hoje o que o brasileiro, o que o cidadão periférico, ele leva de tempo para chegar e voltar do trabalho, assim, é uma perda de tempo de vida e energia gigantesca. É lógico. Agora, em relação à moradia, você vê, né? Aqui na Roberto Marinho, você tem acho que se chamam cortiços, né? Que são aqueles prédios que eles construíram para tirar as pessoas das favelas, né? O resultado? Você tem o cortiço e a favela. Sim. Um cara botou aqui, ó, o problema é que o cara que vende a casa e vai pra outra invasão. Não, o lance que a gente faria, porque pra você fazer isso, tem que ter uma coisa que é passar a régua. Que é, atenção pessoal, foi passada a régua. Quem invadiu, invadiu. Quem não invadiu, não invade mais. Acabou. Tem que ter uma espécie de um fast track pra polícia. O cara fez uma invasão amanhã, no mesmo dia, ou seja, ele, em flagrante, ele é retirado da invasão dele. Sim. Não importa a natureza do terreno. Sim. Então tem que ter uma legislação muito específica, muito dura, que assim, esquece, invadiu 24 horas. É uma linha direta, a polícia papum, pegou e tirou. Não existe mais invasão. Só que o lance nós vamos resolver o problema do déficit habitacional. Agora, acabou, não vai ter mais. Porque existe uma indústria ligada a isso. O Guilherme Boulos é o representante dessa indústria. Sim. Que é a indústria da invasão. Fica invadindo. Não, e assim, essas pessoas ligadas a essa indústria, não estou dizendo aqui que Guilherme Boulos diretamente faz isso, tá? Mas existem pessoas, já foram presas, já foi revelado isso, que praticavam extorsão contra os membros dos movimentos que elas representavam, cobravam aluguéis, caros inclusive, para as pessoas morarem em prédios que não tinham um mínimo de dignidade, que depois pegou fogo, lá no centro de São Paulo, uma galera morreu. Foram descobrir que estavam cobrando aluguel dessas pessoas, que o líder do movimento andava de pajeiro. Cuidado, tem muita gente pajeiro, ganhando grana com isso. Tem muita gente usando pajeiro como moeda aí no centro de São Paulo. Vou trazer as notícias boas aqui pra vocês. Vamos lá, notícia boa número 1. Tá vendo esse link dos novos valores? São os novos preços pra você ser assinante da revista. Agora você vai poder assinar essa revista por R$70 ao mês. Pagando 30 a mais, ou seja, pagando R$100 ao mês, você tem acesso ao clube, à revista e aos congressos do MBL. E por R$150 você tem acesso a todos os congressos e ainda a academia do MBL, no PEC. Se inscreva lá, porque é o seguinte, a gente vai aumentar a tiragem da revista e prepara a tua assinatura. 2024 é você com a Valete junto. E outra coisa, quer assinar também o clube, não tem cartão, tá meio quebrado, não tem problema. Entra nesse outro link aqui, tá? E aí nós vamos ajudar a você entrar no clube. Literalmente é você no clube. Vamos dar um jeito de você fazer parte do maior clube de notícias e informações políticas do Brasil.